Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 33º domingo do tempo comum, dia 19 de novembro. Hoje a igreja celebra o 7º Dia Mundial dos Pobres. O evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou mais uma parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como um homem que era muito rico e queria empreender uma viagem de muitos anos. Assim convocou os seus servos e entregou a todos eles os seus bens. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 e ao terceiro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu. Anos depois o homem voltou, e aqueles servos, aquele que recebera 5, assim que o seu mestre partiu, ele correu e multiplicou mais 5. Aquele que havia recebido 2 também correu, investiu e multiplicou mais 2. E aquele que havia recebido 1, fez um buraco e enterrou o bem do seu patrão. Quando o patrão retornou, ele convocou a cada um dos seus servos para que viessem prestar contas. O primeiro chegou e entregou mais 5 talentos e disse: como me entregaste 5, estou te entregando 10. O patrão falou: servo bom e fiel, porque administrastes bem o meu patrimônio, eu te darei a administração de 10 cidades. Vinde participar da minha alegria. Aquele que havia recebido 2 talentos veio também e entregou 4. E o patrão disse a ele: servo bom e fiel, como administrastes bem o meu patrimônio, receberás também a administração de 5 cidades. O terceiro, que havia recebido 1 só talento, veio até o seu mestre se justificando: sei que és um homem cruel, que colhes onde não plantas, e também que colhes onde não semeaste. Por isso tive medo, e escondi o talento. Toma o que é teu. O Senhor olhou para ele e disse: servo infiel e preguiçoso, por que não investistes o meu bem e ele pudesse render? Já que assim não fizestes, até o pouco que tem te será tirado. E mandou que lhe tirasse o talento e entregasse àquele que tinha entregue 10. E ao outro ele disse: jogai esse nas trevas, longe de mim, porque ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum, o último domingo do ano litúrgico, porque o próximo domingo nós já celebraremos a festa de Cristo Rei, encerrando assim o ano da liturgia de 2023, e abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso coração para a nova esperança de uma vinda de Jesus em 2024. Toda a liturgia de hoje nos prepara para celebrarmos e vivenciarmos novamente estes mistérios. Cremos que Ele há de vir e julgar os vivos e os mortos. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus, enquanto aguardamos a vossa vinda gloriosa. Proclamamos no nosso creio, celebramos na nossa liturgia e esperamos com a praxis da nossa vida. E o sentido do evangelho de hoje é justamente este, de que a vinda do Senhor, ou a possível parousia do Senhor, deve ser aguardada na oração e na vigilância, como tem nos ensinado Jesus com as lâmpadas acesas e os rins cingidos. Por isso hoje Jesus oferece aos seus discípulos, mediante o Evangelho de Mateus, esta reflexão. Mateus escreve seu Evangelho pelos anos 80, quando os cristãos já haviam se cansado dessa esperança, dessa parousia de Jesus, e com isso a fé enfraqueceu, muitos se desanimaram, muitos desviaram do caminho. As perseguições também que chegaram e
perseguiram e assolaram os cristãos, de tal modo que muitos renegavam a fé e a descrença. A apostasia do coração, que tomava conta do coração de muitos dos cristãos da primeira hora, porque aquela vinda prometida na proximidade da vida não estava se realizando. Então agora cabe a Mateus reavivar no coração dos cristãos essa esperança. E Jesus então vai contar esta parábola de hoje, que serviu para ontem, que serve para hoje e que servirá também para amanhã. Porque todos nós podemos viver a monotonia da fé. Todos nós podemos experimentar o desencanto da fé. E com isso todos nós também podemos cometer a apostasia do coração e ficarmos mergulhados na descrença. Diante das demoras de Deus, diante das perseguições por causa do Evangelho, ou diante também do domínio das ideologias que cada um de nós vai abraçando. Então Mateus vai contar esta parábola desse patrão, desse mestre rico, que vai viajar para o estrangeiro e entrega assim o seu patrimônio na mão de 3 servos. E é interessante o Evangelho dizer, a cada um de acordo com a sua possibilidade. Quer dizer, o Senhor não vai exigir nada mais de alguém do que aquilo que Ele não capacitou a pessoa. Cada um deve produzir de acordo com a sua possibilidade. Não podemos exigir de ninguém algo que ela não pode oferecer. A um é dado 5 talentos, que corre e vai depois então gerar mais 5, ficando com 10. Aquele que recebeu 2 também vai investir e vai apresentar ao seu patrão 4. Mas aquele que recebeu 1, medroso, preguiçoso, acomodado, ele faz um buraco, enterra aí o talento do seu patrão. E depois ainda vai se justificar diante dele. És um homem cruel, que semeias onde não plantastes, que colhes onde não semeastes, e eu tive medo, por isso então eu não produzi os meus talentos, eu não multipliquei os meus talentos. Aos 2 primeiros o patrão vai poder dizer, servo bom e fiel, venha tomar parte da alegria do teu Senhor. Mas ao terceiro medroso, ao terceiro acomodado, preguiçoso, que mesmo tenta se justificar diante daquele Senhor, ele diz, servo preguiçoso e infiel, porque não gerastes, porque não multiplicastes o talento, será arrancado de ti o pouco que tem e dado àquele que tem mais. Quanto a ti, será lançado nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. A minha vocação cristã e a sua vocação cristã é uma esperança no Senhor, que nos capacitou e nos muniu com dons e carismas diferenciados, para que a gente possa viver a nossa fé testemunhando esta esperança. Porque a vida cristã é um testemunho cantado na primeira leitura de hoje no livro dos Provérbios, daquela mulher boa, sensata e fiel, que gera a sua casa, governa a sua casa, multiplicando assim o patrimônio do Senhor. E na segunda leitura, o apóstolo Paulo vai nos recordar aquilo que Jesus já havia ensinado. O dia do Filho do Homem virá como ladrão. Não sabemos o dia e nem a hora. Mas enquanto ele não vem, nós cremos, enquanto ele não vem, nós celebramos, e enquanto ele não vem, nós servimos. Crer, celebrar e viver é o tripé da nossa fé cristã, nesta esperança de uma segunda vinda de Jesus. E hoje, nesse 7º Dia Mundial dos Pobres, a Igreja nos convoca a não desviar o olhar de nenhum pobre, a não fingir que eles não existem, principalmente a nos curarmos de uma insensibilidade social que torna invisível, desqualificado e inexistente a realidade dos pobres entre nós. Logo mais às 8h30 da manhã, nós estaremos celebrando aqui do Santuário de Nossa Senhora dos Anjos em Tambacuri, e você poderá acompanhar pela internet, tanto pelo Instagram da paróquia Nossa Senhora da Conceição de João Molevade. E às 13 horas estaremos embarcando de volta para a cidade de João Molevade. Um grande e fraterno abraço para todos. Muito obrigado aos irmãos e irmãs de Tambacuri pela acolhida. Que Deus os abençoe e guarde, e que Nossa Senhora dos Anjos seja a nossa proteção. Sirvamos e não durmamos como os outros, enquanto estamos vigilantes e orantes. Amém.